Oi, e aí, turma, tudo bom? PCH na área, lembrando, se derrubar é pênalti. Seguinte, mais uma resolução de uma lista. Só com questões agora de Enem em relação ao conjunto dos números racionais e reais, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: uma dona de casa pretende comprar uma escrivania para colocar entre as duas camas do seu quarto, entre o quarto dos filhos. Ela sabe que o quarto é retangular de dimensões, então ela joga uma dimensão aqui. É retangular de 4 metros por 5 metros. E que as cabeceiras da cama estão encostadas numa parede de maior dimensão. Então, de maior dimensão significa dizer que é, essa parte aqui de baixo mede 5 metros. E essa parte aqui, lateral, mede 4 metros. Então, 5 metros e 4 metros. Onde ela pretende colocar uma escrivania, garantindo a distância entre 0,4 metros entre a escrivania e a cama. Então, ó, garantindo entre a escrivania e cada uma das camas. O que que ela quer dizer? Ela quer colocar a escrivania aqui, ó. Ela quer jogar uma escrivania aqui. Vou chamar isso aqui de E. E de escrivania. Após fazer o esboço com algumas medidas, decidirá se vai comprar ou não a escrivania. Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona decidiu que poderia comprar de largura máxima igual a. Ele quer saber quanto é que vale esse E. Quanto é que vale esse E? Lembrando que essa distância aqui, ela quer garantir que também é 0,4. 0,4 metros. E essa outra também 0,4 metros, tá? Então 0,4 de um lado, 0,4 do outro. É a garantia que ela quer, 0,4 metros. A pergunta é, qual o comprimento dessa escrivania? Bom, vamos responder. Vou colocar aqui uma corzinha mais escura. Eu tenho 0,4, ó, eu vou somar todas essas medidas. Essa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida que eu quero, mais essa e mais essa, e igualar a 5 metros. Então, 0,4 eu tenho vezes 4, mais 1,2 vezes 2, que são duas camas, e isso tem que dar 5 metros. Então, 1,6 mais 2,4 mais tem que dar quanto? 5. 4 mais igual a 5. É igual a 5 menos 4. É igual a 4 metros. Então, o tamanho máximo que ela pode comprar é uma escrivania com que 4 metros, PCH. Presta atenção. 1 metro, que é 5 menos 4 igual a 1. A largura máxima que ela pode comprar, tá? Observem aí que eu vou pegar a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Deixa eu apagar aqui esse quadro. Lembrando, entendeu, avança, não entendeu, retrocede, repete, pausa, para, tira dúvida em sala. Ó, um Lava Rápido oferece dois tipos de lavagem de veículos. Uma lavagem simples, vou jogar aqui, ó. Uma lavagem simples ao preço de R$ 20 e uma lavagem
completa, ao preço de R$ 35,00. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízo, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$ 300,00. Para não ter prejuízo, qual o menor número de lavagens? Qual o menor número de lavagens? Bom, primeira coisa que você tem que saber. Quando ele fala que a receita tem que ser pelo menos R$ 300, isso significa que o valor tem que ser, a receita tem que ser maior ou igual a 300. Não pode ser menor, tem que ser maior ou igual a 300. E a outra coisa que ele diz é o seguinte: o menor número de lavagens diária para que ela tenha um lucro. O menor número de lavagens é se ela lavar todas com o valor maior. Ou seja, o menor número de lavagens para ganhar essa quantidade é se ela lavar todos os carros com a lavagem completa. Logo, o valor, deixa eu botar aqui, número de lavagens, será 300 dividido pelo valor da lavagem completa. Então, vai ser 300 dividido por 35. 8,5 aproximadamente. 8,5. Só que não existe 8,5 lavagens, né? Então, 9 lavagens. Aí você pode perguntar, mas professor, isso daqui vai dar maior que 300? Pode, só não pode ser menor que 300. E por que eu dividi por 35? Para que o número de lavagens seja menor, eu tenho que lavar mais com aquela que vale mais, que custa mais. E a que custa mais é a completa ao preço de R$ 35,00. Ok? Vou pegar a próxima questão. Próxima questão é esta aqui. Todas as questões de Enem, tá, referentes a operações com conjuntos reais, racionais, inteiros, naturais. Então tá aqui, ó. Próxima questão é essa daqui. Deixa eu colocar esse desenho mais para a esquerda, que eu vou usar esse espaço aqui para responder. Olha o que ele fala. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma pérola. Aqui, ó, essa pérola aqui está faltando. Essa moça aqui está em falta. Continuando. Ela levou a joia para um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessa pérola é de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponível tinham diâmetros iguais a... Então, ele não tinha a de 4 milímetros, mas tinha iguais a 4,025, 4,100, 3,970, 4,080 e 3,099 milímetros. O joalheiro então colocou uma pulseira, uma pérola cujo diâmetro era o mais próximo. Pode passar? Pode, que seja o mais próximo a ele. A pérola colocada na pulseira do joalheiro foi que mais próxima é a que tem a quantidade menor de milímetros em relação à original. Então, o que é que a gente tem que fazer? Subtrair todas do valor original. Então, vou botar aqui. P1, pérola 1, será 4,025 menos 4,000. Isso vai ficar igual a 0,025 milímetros. P2. P2 vai ficar 4,100, 4,00. Isso vai ficar 0,100 milímetros. P3.
4 é maior, então coloca em cima. Subtração, sempre coloca em cima, lembrando que aqui é medida, né? Sempre coloca em cima o maior para não dar um número negativo. Então, isso daí vai dar 0,030 milímetros. P4. P4 vai ser 4,080 menos 4. Levando em consideração que eu estou levando o 4 como base, porque aqui, ó, era para ser 4 milímetros, só que ela não tem. 0,080 milímetros. Faltou um Mzinho aqui a mais, não fica metros. E a P5 será 4 menos 3,099. Sempre subtraindo, sempre subtraindo. Então, essa última vai ser 4 menos 3,099, que dá 0,901 milímetros. Aí a pergunta é, qual dessas diferenças obteve o menor resultado? O menor resultado foi essa daqui. Como o menor resultado foi essa daí, a pérola que ele vai usar é essa. Vai ser a pérola 4,025 milímetros. Certo? Então, essa é a pergunta que ele quer, essa é a resposta que ele obteve. Próxima questão. Dê uma olhada aí para a gente ir para a próxima. Próxima questão, ainda de Enem, ela diz o seguinte. Deixa eu apagar esse quadro. Ó, se você observar, as questões do Enem têm um certo padrão. Quer passar no Enem, pega as provas do Enem de 2009 até 2022, observa que sempre vai ter um padrãozinho. Então você vai ver questões quase que repetidas. Olha essa, em relação à anterior que a gente fez. Deseja-se comprar lentes de óculos, onde essas lentes devem ter espessura mais próxima possível de 3 milímetros. A outra era 4. Só que não há essa espessura, mas há de 3,10. Deixa eu botar escrevendo aqui, que é melhor. 3,10, 3,021, 2,96, 2,099, 3,07. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetro de. Então, mesma coisa, né? Vamos lá. Vou botar aqui lente 1. Lente 1 vai ser 3,10. Vou botar 3 casas decimais, porque eu tenho um número aqui com 3 casas decimais. Menos 3. Fazendo essa subtração, 0,100 milímetros. Lente 2 será 3,021 menos 3. Vai ser 0,021 milímetros. Lente 3 será 3,000 menos 2,96. Aí eu boto 3 casas decimais. Isso aqui vai ficar 0,400 milímetros. Lente 4. A lente 4 ficará 3 menos 2,099. 3 menos 2,099. 0,901. E a lente 5 não tem. Só tem até a lente 4. A pergunta é, não tem? Tem. Lente 5. Faltou aqui. Lente 5.
é 3,07. Menos 3. Vai ficar 0,070. A pergunta é, qual deles obteve a menor diferença? A menor diferença foi 0,21, causada por essa lente aqui. Então, será ela que vai ser usada na confecção dos óculos, ok? Observa que o mesmo modo de operantes da questão anterior. Vamos para outra questão. Mais uma do Enem. Vou apagar esse quadro. Então, vou ter isso aqui. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que seja administrado diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente para uma criança de 20 quilos, no período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento. Quando ele fala comprar a quantidade exata de medicamento, é comprar o frasquinho que dá exatamente o período de ministração do remédio, de acordo com o pediatra, e não gastar nada. Considere que 1 grama desse medicamento ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. 1 grama igual a 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitros é igual a... Então, vamos para aqui. Como é que a gente resolve ela? Observe que ele tem várias informações aí em relação às unidades de grandezas. Então, vou começar por elas. Eu vou escrever aqui para não me perder. Ele diz o seguinte, que 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Pronto. Isso aqui foi dado da questão e esse último você deveria saber. Aí agora ele diz, dose, vou chamar aqui de D, dose recomendada, 500 miligramas para cada quilo. Então vai ser 500 para cada quilo. Esse menino tem 20 quilos. E isso será durante 5 dias. Então essa dosagem será 500 vezes 20 vezes 5. 50 mil miligramas. 50 mil miligramas. Só que eu tenho que pegar em grama. Aí você tem que abrir uma outra unidade de grandeza. Deixa eu só tirar essa daqui para eu poder baixar essa outra. Aqui. Vou baixar aqui. Vou colocar as unidades de grandeza uma abaixo da outra. Eu tenho que 1 grama equivale a 1000 miligrama. Logo, essa dosagem será 50 mil dividido por 1000, que é igual a 50 gramas. Só que o remédio não é dado em gramas, é dado em ml. Então, vamos lá. 50 gramas equivale a 50 centímetros cúbicos, que equivale a 50 ml. Então, a resposta da questão, 50 ml, tá? Questãozinha interessante, só trabalhando com unidades e grandezas. Essas unidades e grandezas vocês estudam no 6º ano.
Então, atenção. Por isso que o Enem, você tem que ter cuidado com as questões de matemática básica, referentes ao sexto, do sexto ao nono ano. Ok? Pegar a próxima questão. Apagar o quadro. Pronto, está aqui. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. A base decimal é aquela que a gente trabalha, de 0 a 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 números. Então, com esses 10 algarismos, quer dizer, 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, você consegue formar qualquer número que você quiser na base decimal. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. O computador não entende isso. O computador só entende 0 e 1. É a base binária. Binária são dois números, 0 e 1. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária é 1001 e 1100, respectivamente. A operação da adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Por exemplo, a soma de 10 com 10 é igual a 100, como apresentado. Considere as informações do texto e determinam o valor de 9 mais 12 na base binária. Está faltando o quadro que ele falou aí na hora de puxar a questão, eu esqueci do quadro. O quadro diz isso daqui, ó. 1 mais 0 é igual a 1. 0 mais 1 é igual a 1. 1, 0 mais 0 é igual a 0. 1 mais 1 é igual a 10. E 10 mais 10 é igual a 100. Deixa eu ver só se eu encontro rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. O quadro que já vem na... Pronto. Encontrei. Pronto. O quadro é esse aqui, ó. Pronto. 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 é 10. E o problema diz que 10 mais 10 é 100. Aí ele quer somar esses dois números, 9 mais 12. Só que 9, ele diz que é 1001. E 12, ele disse que é 1100. Pronto, agora eu vou somar. E ele diz que é similar ao da base decimal. Significa dizer que você vai somar número a número. 1 mais 0 dá quanto? 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1 igual a 10. Essa é a resposta da questão. Basta fazer isso. Só uma curiosidade. Por que 9 é 1001? Que é assim, ó. Você vai pegar o 9 e vai dividir várias vezes por 2. Por que 2? Base binária. Então, ó, 2 dividido por 9 dá 4 e sobra 1. Divido 4 agora. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Os números são colocados na escrita de baixo para cima. Então, o primeiro é esse, 1. O segundo é esse, 0. O terceiro é esse, 0.
e o quarto é esse, 1. Então, basta dividir por 2, ok? Aí fica aí para você brincar se realmente o 12 é 1.100. Resposta dessa questão aí, letra D. Próxima. Só que lembre, foi eu que esqueci o quadro, tá? Da base binária. Quando ele fala algo desse tipo aí, ele coloca geralmente os valores para facilitar a sua vida, porque a quantidade de tempo de resolução de questões do Enem é muito pequena, para você fazer essa conversão também e ainda resolver a questão. A próxima é essa daqui. As empresas possuem, considere o número abaixo, 54293.103. As empresas possuem serviço de atendimento ao cliente, SAC. Em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um protocolo. E aí, pergunta, você ou seu responsável guarda esse protocolo ou manda o carinha passar? Não, não precisa dizer, eu não estou interessado. É interessante guardar, porque se o seu problema não for resolvido naquela ligação, você liga novamente, informando aquele protocolo, que ele já vai saber exatamente o que aconteceu com o seu telefonema. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo. Então já tiveram 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro, já foram abertos novos 22.580 protocolos. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo, registrado em 2012, é. Então, vou somar com esses outros aqui, ó. 22 para saber o total de protocolos já emitidos. Vou somar. Então, 7 mais 0 dá 7, 6 mais 8, 14, 5 mais 5, 10, 10 mais 1, 11, 10, vem um para cá, 10, vem um para cá, 1, 9, 3. Ele quer a dezena de milhar. Então, ó, vamos relembrar. Esse aqui é unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pronto, ele quer a dezena de milhar. A dezena de milhar é o algarismo zero. Então, letra A aqui. Então, cuidado. Isso daí vocês aprenderam no quarto, quinto ano. Mas observa que cai no Enem, tá? Por isso que tem que ter cuidado. Por isso que tem que ter cuidado ao estudar. Você tem que estudar para aprender e não para decorar. Evita filar. Então, aprenda direitinho essas questões. Próxima questão. Essa próxima questão aqui é linda, ela. Tem cálculo algum, você vai fazer apenas a interpretação. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Ó, entender, né? O que ele está dizendo. O medidor de energia elétrica da residência, conhecido como relógio de luz, é constituído por 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Hoje em dia, esse relógio de luz é digital, mas antigamente era analógico desta forma. A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Então, 4 algarismos. Deixa eu pegar essa figurinha aqui e afastar ela para a esquerda.
4 algarismos. Então, tem 1, 2, 3, 4. Lembra? Ó, novamente, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Lembra daquele padrão que eu falei? A gente fez uma questão semelhante a essa anteriormente. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado. Ó, pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido é, ó, cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado. Então, a unidade, o ponteiro está indo nesta direção. Se ele está indo nesta direção, o último ponteiro que ele passou foi o 4. Na dezena, está indo nesta outra direção, para a esquerda. Se está indo para a esquerda, o último algarismo que ele passou foi o número 1. Nas centenas, está indo para a direita. Se está indo para a direita, o último algarismo ultrapassado foi o 6. E na dezena, na unidade de milhar, está indo para a esquerda e o último algarismo ultrapassado foi o 2. Então, 2, 6, 1, 4. 2, 6, 1, 4. Questãozinha linda, apenas para raciocinar, sem cálculo algum. Agora essa daqui. Questãozinha de Enem, agora só que em relação à física, uma aplicação. Paguei aqui esse quadro. Então tá aqui. O Autódromo José Carlos Passo, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, foi inaugurado no dia 12 de maio de 1940 e cedeu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 desde 1972. Esse circuito tem cerca de 4.300 metros de extensão. No Grande Prêmio Brasil 2018, a pole foi garantida pelo menor tempo durante os treinos de Lewis Hamilton, com aproximadamente 1 minuto e 7 segundos. Esse tempo é, inclusive, o da volta mais rápida da história. Nesse mesmo Grande Prêmio, durante a prova definitiva, a volta mais rápida foi dada por Valtteri Bottas, com aproximadamente 1 minuto e 10 segundos de duração. Considerando as voltas mencionadas, os tempos acima e a extensão do circuito do autódromo, qual foi aproximadamente a diferença entre as velocidades médias de Hamilton e Bottas em quilômetros por hora, aproximadamente? Então vamos lá. Para encontrar a velocidade média, eu preciso de ΔS sobre ΔT. Variação de espaço, variação de tempo. Então eu tenho o ΔS é fixo, já que eles fizeram isso no mesmo circuito, que é de 4.300 metros. Só que o ΔT eu tenho dois. Eu tenho o de Hamilton, vou botar aqui, T, ΔT Hamilton, com H, que é 1 minuto e 7 segundos. Vou transformar isso tudo para segundo, vai ficar 67 segundos. E tenho o de Valtteri Bottas, vou chamar de B aqui de Bottas, que é 1 minuto e 10 segundos. Transformando em segundos, eu vou ter 80 segundos. Agora eu vou encontrar a velocidade de cada um deles. Só que aqui a velocidade vai ser em metros por segundo. Então, velocidade de Hamilton vai ficar 4.300 dividido por 67. 4.300 dividido por 67. 64,1. 64,1. É 1, alguma coisa, eu vou arredondar para 2, tá? 64,2. 64, deixa 1 mesmo. Metros por segundo. E a velocidade de Bottas
vai ser 4.300 por 80. 4.300 dividido por 80. Que 80? É 70 PCH. Porque 60 mais 10 dá 70. Então, aqui é 70 segundos. Se liga, PCH. 70. Então, isso daí vai dar igual a 4.300 dividido por 70. 61,4. Aproximadamente. 61,4 metros por segundo. Então, a diferença aqui vai ser de aproximadamente quanto? Eu vou colocar aqui a velocidade de Hamilton menos a velocidade de Bottas, vai ser 64,1 vezes 61,4. 64,1 menos 61,4 dá 2,7 aproximadamente. 2,7 metros por segundo. Só que ele quer em quilômetros por hora. Então, 2,7 em quilômetros por hora vai ser 2,7 vezes 3,6. A gente multiplica por esse fator, né? Agora vocês sabem por que se multiplica por esse fator? Fica esse estudo para vocês. 2,7 vezes 3,6, 9,7 quilômetros por hora. Ah, professor, mas não tem essa resposta. É questão de arredondamento. Então, esse valor é aproximadamente, deixa eu botar aqui, aproximadamente 10 quilômetros por hora. Resposta a letra D. E aí, mais uma pergunta. Você sabe por que multiplica por 3,6? Fica a pergunta no ar. Isso eu multiplico para transformar em quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora. Se eu quisesse transformar em quilômetros por hora para metros por segundo, eu dividiria por 3,6. Por quê? Eu quero essa resposta. Próxima questão, e prometo que é a última. Vocês já devem estar cansados aí, mas lembra, né? PCH na área, se derrubar é pênalti, não há cansaço. Vou apagar esse quadro. Essa daqui também é uma questão de física, aplicação, química. Não física, química. Ele diz o seguinte: um bloco de cobre de 100 gramas, então eu vou botar dados da questão. Dados. Massa igual a 100 gramas, sofre uma variação de temperatura de 25 para 55 graus. Então, a variação de temperatura, 55 graus menos 25 graus igual a 30 graus Celsius. O calor específico do cobre é de 0. Então, calor específico, C, 0,093 quilocaloria por grau Celsius. Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco? É uma questãozinha de aplicação físico-química aqui para a gente trabalhar. Aí, ó, ele pede a quantidade de calor, que é M vezes C vezes delta T, que é igual a 100 vezes C vezes delta T, que é igual a 100 vezes 0,093 vezes 30. 279 é a resposta, o valor, né? 279
quantidade de calor unidade da quantidade de calor. Cal. Tá aí a respostazinha. É o joule, né? A quantidade de calor é joule. Mas aí, como não foi especificado na questão, a resposta poderia parar em 279. Pronto, com essa daí eu paro, tá? PCH saindo da área agora. Agora pode perguntar, pode derrubar, que não é pênalti, tá bom? Grande abraço para vocês.